quem governa sua vida. Olá pessoal, vamos ao Salmo do dia, Salmo de número 24. Vamos ler a partir do verso 7, diz assim: Abram bem os portões, abram os portões antigos, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É Deus, o Senhor, forte e poderoso, o Senhor, poderoso na batalha. Abram bem os portões antigos, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É Deus, o Senhor Todo-Poderoso. Ele é o Rei da Glória. Então, esse Salmo de número 24 é um salmo escrito também pelo rei Davi, e nós vemos aqui que ele se encaixa bem com uma parte da história de Davi, e creio que foi nesse momento que ele escreveu esse salmo, que é o momento em que Davi ele havia saído de Jerusalém, que era a capital, e ele tinha ido buscar a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, ela representava a presença de Deus. Era um utensílio sagrado, era um utensílio todo banhado a ouro, que ele ficava no lugar mais interior do templo na época. E aquela arca, ela estava em um outro lugar, mas agora Davi queria trazer para Jerusalém, porque ele ia fazer de Jerusalém não apenas a capital política, mas também um centro de adoração, onde as pessoas iriam se reunir para adorar a Deus. Enquanto Davi está voltando, trazendo a Arca da Aliança com muitas pessoas, cerca de, se eu não me engano, mais de 30 mil soldados que o acompanhavam, fora o povo que também estava escoltando ele, o povo que estava voltando, dançando, adorando a Deus, e o próprio rei Davi estava dançando. Quando ele estava se aproximando de Jerusalém, creio que aí é o momento em que eles estavam entoando esse cântico, entoando esse salmo de número 24. Quando ele está chegando perto de Jerusalém, Davi era amado por todo Israel, Davi era amado por toda a nação de Israel, todas as pessoas admiravam Davi, as pessoas amavam Davi, as pessoas tinham Davi em alta estima, tinham uma grande consideração por Davi, e as pessoas amavam o seu rei, que era Davi. Mas agora, quando Davi está ali chegando em Jerusalém, creio que ele grita para os guardas, e ele encena bem isso através desse Salmo de número 24. Ele diz, quando ele já está chegando na cidade, ele diz: abram bem os portões, abram os portões antigos, e entrará o Rei da Glória. E aí é como se os guardas perguntassem: quem é esse Rei da Glória? Porque ele está com uma veste diferente. Davi não está com uma veste de rei, mas ele havia colocado uma estola sacerdotal, que era uma roupa de sacerdote. Ele colocou uma roupa de um servo de Deus, porque ele queria entrar como um adorador e não como um rei. Então os guardas perguntam: quem é o Rei da Glória? Porque não identificaram pela veste, pela roupa. Aí Davi diz: é Deus, o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na batalha. Ou seja, ele não diz: o rei sou eu, mas ele diz: é Deus quem reina. Assim como antes de Saul, haviam juízes que eles julgavam as causas, mas o rei era Deus, porque era uma teocracia. Por mais que agora, no tempo de Davi, tivesse ali um rei de fato, que era o rei Davi, ele naquele momento ele não quis se intitular rei, ele não quis puxar para si a glória. Ele estava dedicando completamente a Deus. Ele estava dizendo: não é apenas uma monarquia, mas é uma teocracia, porque o rei continua sendo Deus, é Deus quem governa, ele é o meu rei e ele é o rei de todo Israel. Então Davi, por mais que estivesse ali numa posição de liderança, ele não assumiu para si a grandeza e a glória, mas ele disse que era de Deus a glória, ele disse que é Deus quem governa, é Deus quem reina. Então quem governa a sua vida? É você mesmo que governa a sua vida? Ou quem governa a sua vida é Deus? Deixe Deus governar a sua vida, siga a palavra de Deus, obedeça a palavra de Deus, porque é dessa forma que Ele vai governar a tua vida. Se nós fazemos a nossa vontade e a gente não busca conhecer a Deus, a vontade de Deus que está revelada nas Escrituras, até hoje quem está governando as nossas vidas somos nós e não é o próprio Deus. Mas agora, se nós nos voltarmos para Ele e buscarmos a sua orientação pela Escritura, então Ele governará as nossas vidas. E esse salmo, ele também é um salmo profético,
porque Jesus ele morreu pendurado na cruz por amor a mim, por amor a ti, para levar todos os nossos pecados, mas Jesus, ao terceiro dia, ele ressuscitou. E a Bíblia diz que ele se apresentou vivo durante 40 dias para os seus discípulos. Cerca de 500 pessoas viram e tocaram em Jesus ressurreto. Então é fato a ressurreição de Jesus. Só que depois que chega o 40º dia, a Bíblia mostra que Jesus ele sobe aos céus. E quando ele está subindo, mais uma vez esse salmo ele entra em ação. E é como se Jesus estivesse sendo escoltado ali por 2 anjos, aqueles mesmos 2 anjos que disseram para os apóstolos, para os discípulos no Monte das Oliveiras e disseram: por que vocês olham para cima? Esse que está subindo, ele descerá, ele voltará da mesma forma que vocês o estão vendo. Esses 2 anjos eles subiram e eles foram escoltar o Senhor Jesus. E creio que é eles que dizem: abram bem os portões, abram os portões antigos e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? Porque Jesus ele estava diferente. Agora ele não tinha mais apenas o aspecto espiritual que tinha antes como Cristo, mas agora ele tinha um corpo humano que foi ressuscitado e ele foi recuperando a glória que ele tinha antes de descer do céu aqui para a terra e nascer no ventre de Maria. Ele foi recuperando aos poucos, à medida que ele foi subindo, ele foi sendo restituída a glória que ele tinha antes, a grandeza dele. E aí os anjos então perguntam: quem é esse Rei da Glória? E aí os outros anjos que não estavam nos portões, mas que estavam escoltando o Senhor, eles respondem: é Deus, o Senhor Todo-Poderoso, Ele é o Rei da Glória. E apontam para Jesus. Então Jesus Cristo é o Rei da Glória. Ele precisa governar, ele precisa reinar as nossas vidas, porque Ele é Senhor. Então o rei não era Davi, mas o rei era Deus. E da mesma forma no Novo Testamento, por mais que a Bíblia diga que o Senhor nos fez reis e sacerdotes, mas há um rei que está acima de nós, porque a Bíblia diz que o Senhor, ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Então deixe Cristo reinar e governar a tua vida, deixe ele ser o teu Senhor, e Senhor é dono. É por isso que Davi começa o Salmo 24 dizendo: do Senhor é a terra e tudo o que nela há. Então, nós pertencemos ao Senhor. Se renda a Deus, deixe Ele governar os teus dias, deixe Ele governar a tua vida. Então, quem governa a sua vida? Essa era a mensagem de hoje. Peço que você curta, compartilhe esse vídeo, ative o sino de notificações. Peço que você deixe aí o seu comentário, o que você achou desse conteúdo, para a plataforma recomendar os nossos vídeos para outras pessoas que ainda não nos conhecem. Vou deixar na descrição do vídeo e também no comentário fixado no topo o link do nosso curso Bíblico e Teológico Fundamentos. Venha estudar conosco, expanda o seu conhecimento bíblico e a sua fé. Um grande abraço e até amanhã.